momento seu maior rival e com certeza todo o trabalho realizado pela comissão técnica é para fazer um bom jogo e vencer a partida para dar um passo importante numa classificação à semifinal. Boa tarde, Antônio Costa. Realmente, o sentimento é um só, né? Fazer um grande jogo e principalmente conquistar a vitória e os 3 pontos, que é o objetivo principal. Agora sim a competição se afunila, agora sim vencendo a gente parte assim para uma proximidade muito grande assim de cravar uma classificação. Adel Ribeiro, da Jornal FM e Mar Web. Professor Luizinho, no sábado o Dragão pega o seu arquirrival. Com a sequência de resultados negativos deles, principalmente na Copa do Nordeste, o que vem sendo passado para os atletas proletários e qual a sua avaliação sobre o clássico? Adel Ribeiro, boa tarde, nós tratamos todos os jogos com igual importância aqui dentro do Confiança. Nós respeitamos muito nossos adversários, haja visto que o objetivo é o mesmo para cada um deles, né? Vencer e conquistar os 3 pontos. Se tratando do maior rival da história do Confiança, aí que se torna tão importante quanto, né? Um jogo relevante para o estado, para a cidade, para as 2 maiores torcidas, para os clubes de maior história do estado, né? É um jogo que emula a cidade. Não tem como dizer que é um jogo diferente, eu digo dentro do contexto, não internamente. Internamente é mais um jogo importante. Vamos tratar o adversário com importante como todos os outros, né? E focando nos nossos objetivos dentro da competição. Não tem essa que o adversário não vem numa sequência boa, se tratando de clássico. Não se leva isso em consideração, até porque é um jogo de muita superação, um jogo que mexe com muitas outras coisas. Manuela Miranda, da Rádio Dragão Web. Qual é a estratégia para vencer o maior rival? Observei que vocês estão usando novas tecnologias. Assistir os jogos do rival foi uma das opções para saber como avançar, furar a zaga e fazer um gol? Manuela, boa tarde, excelente pergunta. Nós fazemos uso de diversas tecnologias aqui dentro do Confiança. E a gente sempre analisa todos os adversários, né? Hoje as informações estão ao alcance de todo mundo, né? E tem diversas formas, né? Diversos meios de você estar analisando o adversário, né? A gente consegue ver jogo em loco, né? A gente consegue gravar os jogos, buscar os jogos através de softwares e com certeza vai ser mais um jogo que nós vamos analisar com bastante atenção, todos os momentos fase do jogo, para que a gente possa se precaver dos pontos fortes do adversário, né? E tirar proveito dos pontos negativos. Diene Celestino, da Folha de Sergipe. Luizinho, você também encara o clássico como um campeonato à parte? Dienes, boa tarde. Eu não vou ser hipócrita em descontextualizar o contexto, digamos assim, de um clássico, né? Para nós profissionais, todo jogo tem a mesma importância com relação ao objetivo que são os pontos, né? A gente fala, todo jogo, o jogo mais importante é o próximo e por aí vai. Porém, o contexto do clássico ele tem uma dimensão diferente. Internamente, a gente tenta tratar como igual, de fato, todos os jogos têm que ter total importância. Nós, profissionais que estamos à frente, não podemos ir para um jogo achando que ele não tem importância e o outro tem mais importância. Não, né? Todos os jogos nós temos que entrar para fazer o nosso melhor, né? Encarar com muita responsabilidade os adversários. Porém, o contexto do clássico, né? O externo do clássico, ele é diferente e não tem como isso não influenciar, né, dentro do contexto. Então eu acredito que é um jogo especial, digamos assim, né? Jogos de maior relevância para o torcedor, para a imprensa, diria até para o diretor, tamanha rivalidade, mas se eu for falar num contexto mais interno, profissionalizando aqui para a comissão, para os jogadores, nós temos que tratar todos os jogos com igualdade de importância. Porém, não tem como ser hipócrita e dizer que um clássico não é um jogo especial. É sim um jogo especial. Vitor Castro, do Futebol na Veia. Luizinho, o Renan Gorni vem sendo um dos destaques individuais no começo do campeonato, com 8 gols em 7 jogos. Como você vê esse começo de temporada do artilheiro? Como você vem tentando aproveitar as características dele no seu esquema? E no clássico maior, qual a importância de ter o homem-gol no campeonato para buscar os 3 pontos em um jogo desse tamanho? Vitor, boa tarde. Vitor, a gente trabalha coletivamente e naturalmente as individualidades elas se sobressaem, né? Eu sempre assim converso, foca nas suas funções individuais que o coletivo agradece, né? E o Gorni está numa fase muito boa, estamos felizes por ter o artilheiro do campeonato, né? É muito importante você ter um jogador numa sequência dessa, mas a gente trata todos
como de fundamental importância, e a fase individual dele está sendo muito importante para o nosso coletivo, como o nosso coletivo está sendo importante para que ele tenha tantas oportunidades, né? É sinal que o time da gente cria muito, e o jogador que está mais próximo do gol, está mais centralizado, está sempre ali para conferir. É um jogador que vem numa evolução muito boa e queira Deus que ele continue marcando gols, não só ele como muitos outros, né? Mas a pergunta foi direcionada a ele e o coletivo está ajudando a individualmente ele conseguir ter uma sequência muito boa. Alisson Silveira, da equipe campeã da Rádio Cultura. Com a chegada do Matheus Mascarenhas, novo lateral esquerdo do clube, como você vê essa formação pelo lado esquerdo para o próximo sábado? Boa tarde, Alisson. O atleta acaba de chegar, né? Se apresentou em boas condições para receber a sobrecarga, né? Vem jogando o Gustavo ali improvisado, haja visto que o Danilo está se recuperando de uma lesão. Estamos trabalhando, ainda temos mais uma semana para que mais próximo do jogo a gente faça uma análise mais criteriosa e dê um fechamento desse primeiro momento após a sua chegada para saber se realmente ele vai estar em condições ideais para iniciar a partida. Vitor Cardial, do Proletário News. Com 13 dias de preparação para o Clássico, o Confiança está passando pelo maior período sem jogos durante a temporada. Qual a importância de um intervalo como esse e quais os setores do time vocês estão tendo uma maior atenção na tentativa de buscar uma evolução? Vitor, boa tarde. Vitor, um período excelente para a gente trabalhar, né, para recuperar os atletas, para treiná-los, correções, ajustes, trabalhando todos os momentos e fases, né? Nós temos tempo suficiente para trabalhar a organização defensiva, transição defesa-ataque, organização ofensiva, transição ataque-defesa, as bolas paradas, né? Nós vamos ter um tempo suficiente para contemplar tudo, né? Então, de fundamental importância, queira Deus que a gente tire proveito, né, desse período de treinamento e a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente vem ajustando durante esses dias. Fernando Augusto, do perfil Dragão Gaiato. Luizinho, quais estratégias você utilizou e está utilizando para manter os atletas focados nesse período de treinamento? Fernando, boa tarde. É realmente um desafio essa questão do foco. Haja vista que nós passamos aí um período, digamos que longo, né, para um período competitivo, sem jogar, mas a gente vem trabalhando diariamente, né, para que a gente tire proveito, dê foco no que a gente tem de tempo para trabalhar, né, que a gente se dê feliz por isso também, que a gente coloque como foco esse tempo de trabalho, mas daqui a pouco o jogo está se aproximando, entramos agora na semana definitiva do Clássico, né, acredito que naturalmente o foco ele começa a aflorar, já visto que o jogo se aproxima. E, enfim, a gente trabalhou bem isso aí, eu acredito que os jogadores estão 100% centrados, né? Já visto que a gente só tem um campeonato estadual, né? Não pode ser diferente, né? Não tem como a gente não dar fundamental importância, já visto que é o trabalho que nós temos em mãos e o grande adversário que nós temos, o grande clássico, uma grande oportunidade da gente poder fazer um grande jogo e mostrar o nosso valor, né? Daqui a pouco no final de semana. Para finalizar, uma pergunta do Mike Gabriel, do canal Dragão de Aracaju. Luizinho, com pouco menos de um mês para início da Série C, como você avalia o desempenho do Confiança nesses primeiros meses do ano e como você imagina a chegada do Confiança para a principal competição do ano, que será a Série C? Mike, boa tarde. Olha só, Mike, a pergunta ela é muito boa, mas eu vou me ater ao que nós fizemos até então. Até porque nós dividimos, assim, deixamos muito bem claro aqui dentro do clube, para nós, comissão, atlético, diretoria, que nós temos que separar por hora esses dois grandes objetivos da temporada. Né? Com relação ao primeiro, o estadual, nós estamos na liderança da competição, né? Com uma invencibilidade de 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates. Se somar ao último jogo da temporada passada, são 8 jogos de invencibilidade. Né? E digamos que a gente está batendo assim, o objetivo que a gente estipulou lá no início da temporada, porém ainda tem jogos importantes a serem realizados, ainda não finalizamos a primeira fase. Né? Ao final da primeira fase eu posso te dar uma resposta melhor, né? Eu posso contextualizar e tentar finalizar essa sua pergunta, que é muito boa. Diria que nós tivemos assim, algumas partidas que nós demos uma resposta muito boa com relação a desempenho, a performance. Em outras tivemos algumas dificuldades, né? Faz parte do processo. Nós estamos em uma nova temporada, por mais que nós mantivemos uma base, nós também estamos num processo de reconstrução de elenco, né? Para ter uma ideia, na última partida nós iniciamos com 3 atletas que vinham sendo bastante utilizados na temporada passada, então é uma reconstrução também. Mas nós estamos empolgados, nós estamos imbuídos nesse processo de formação, é desafiador, né? O importante é que nós estamos passando por esse processo
conquistando o objetivo principal por hora. Né? Espero que na próxima partida a gente consiga novamente conquistar o resultado positivo, se manter no topo da tabela, que a gente possa classificar em primeiro, aí a pergunta vai ficar mais... vai ter um desfecho melhor. E obviamente, não tenho aqui como dizer algo diferente para você também, que obviamente que o estadual vai servir de base de preparação para a Série C. Porém, a gente está dividindo muito bem esse foco para que a gente não desapegue, né, desse desejo, desse objetivo que nós temos, que é concluir com isso que nós traçamos como objetivo principal no campeonato estadual. Né? Daqui a pouco eu dou uma resposta melhor com relação à sua pergunta, né? E mais para frente, se Deus assim permitir, se a gente conseguir bater as nossas metas, né? Até porque treinador ele precisa ter resultado para ter continuidade, né? A sua pergunta ela é muito boa, mas por hora eu vou me ater aos objetivos conquistados, aos pontos que estão cravados aí na tabela, a liderança, né? O que nós projetamos com relação à objetividade de pontuação, de liderança, nós estamos conquistando, e daqui a pouco a gente dá um desfecho com relação à sua pergunta aí, para que fique mais, melhor definido, digamos assim. Ô de casa, das tintas? Tá precisando de mais cor, é? Pode deixar que a gente descomplica e agiliza o seu lado. E o melhor, envia para tudo que é canto. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui.